Estamos aqui com duas grandes especialistas, Arielle Nascimento, nossa psicóloga, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E doutora Laisa Merizio Borges, nossa ginecologista, que está com a gente também lá no Folha Vitória, no Check-up Saúde, no Vida Saudável. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos falar sobre este tema, né? Eu sou da época em que tinha novela já na década de 80, 90, falando sobre o tema barriga de aluguel. Então, o tema não é novo, mas as dúvidas continuam e eu acho que o tema vai mudando, né? Hoje nós temos famílias homoafetivas, nós temos outras demandas para gerar uma barriga de aluguel, mas começa a explicar para a gente, doutora, o que é a barriga de aluguel? Então, acho que a primeira coisa é a gente deixar muito claro, né, que esse termo é muito inadequado, porque quando a gente fala barriga de aluguel, a gente está dando uma conotação financeira, né? E aqui no Brasil é expressamente proibido pela resolução que a gestação de substituição seja remunerada. Então, o certo é falar gestação de substituição. Exatamente. Porque não gera um aluguel, não gera uma monetização no Brasil, a senhora falou. Sim. Mas em outros países, a gente pode pagar pessoas para gestarem? Sim, tem alguns países que é permitido. Aqui no Brasil é só voluntariamente? Aqui no Brasil só voluntariamente. Então, a gestação de substituição, ela é a modalidade, né, de tratamento da reprodução assistida em que uma mulher que tenha uma contraindicação ou uma impossibilidade de gestar o seu próprio filho, venha a ter uma outra pessoa para gestar esse filho para ela, né? Então, a cedente temporária do útero vai gerar o filho para a mãe, né? Para uma outra mulher que esteja impossibilitada de gerar. E, como você falou, a resolução também amplia essa modalidade de tratamento para casais homoafetivos masculinos e para pessoas solteiras, né, que queiram ter um filho, mas que não tenham... Produção independente. Produção independente, né, que não possam gerar. E aí também é permitido nesses casos. Mas a cedente temporária do útero, ela vai gestar por livre e espontânea vontade, sem receber nenhum pagamento por isso. E aí, quais são os casos que levam? Porque eu acho que você em casa está pensando assim, vou ainda engravidar ou já engravidei, esse não é um tema para mim, só vou assistir aqui de curiosidade, porque não vou precisar jamais de uma barriga solidária. Explica pra gente quais são os casos que levam alguém a precisar, então, da barriga solidária. A maioria dos casos é quando a paciente precisou retirar o seu útero. Então, ela teve alguma doença uterina ou até mesmo num parto anterior, que teve um sangramento incontrolável e ela precisou retirar o útero. E aí, nesses casos, é indiscutível, né? Ela não tem útero, não pode gestar. Mas existem também malformações, né? A mulher que nasce com uma malformação uterina, em que não é possível corrigir cirurgicamente, ela não pode gestar. Existem doenças sistêmicas que podem ser agravadas pela gestação ou que a gestação pode implicar um risco de morte nessa mulher e que aí, então também ela é impossibilitada de gestar o próprio filho. Mas essa mulher, tendo óvulos viáveis, ela pode preservar a herança biológica dela. E a cedente do útero vai apenas gestar o bebê, mas biologicamente o filho é dela, é dessa mãe. Mas vamos entender aqui na prática como é que funciona. Então, eu não consigo, por algum motivo, gestar o meu próprio filho, mas tenho óvulos viáveis, né? Então, este óvulo é removido, o espermatozoide do meu parceiro é implantado neste óvulo e daí para frente o que acontece? Então, é o tratamento de fertilização in vitro com útero de substituição. É o bebê de proveta? Esse termo também a gente não usa mais. Eu estou entregando minha idade aqui, gente, falando termos da década de 80 e 90, mas é assim, a gente vai aprendendo. Mas é bem isso. Então, é isso que você falou, a gente vai coletar, vai estimular os óvulos com hormônio, né? Os folículos vão crescer, a gente vai coletar esses óvulos,
o parceiro vai coletar o sêmen, a gente vai fazer a fertilização in vitro no laboratório. E aí esse embrião que se forma, ao invés de ser implantado, transferido para o útero da mulher, né, que é a mãe, né, que tem a origem ali dos óvulos, vai ser colocado no útero da sedente temporária do útero, que é a barriga solidária, né? E aí esse bebê, se implantar, vai se desenvolver no útero dessa outra mulher. Desde que, lógico, é um processo delicado, né? E a gente vai falar um pouco disso. A gente considere que todas essas pessoas estão compreendendo muito bem seus papéis e suas funções nesse processo. Arielle, aí entra a sua seara, porque eu fico aqui pensando. Ela antes não tinha filho, resolveu lá ceder, né, a sua barriga para implantar um filho de outro. Aquele bebê vai crescendo, a gente sente mexer. Quem já gestou uma criança sabe a relação que a gente tem, como muda a nossa cabeça, como muda o nosso corpo. As próprias mulheres, às vezes lá atrás falavam, não quero ser mãe. De repente vira uma chave. Isso acontece? E se acontecer? Hoje, na resolução de hoje, atualmente, não é mais permitido o acidente de útero não ter filhos, né? Não que ela vai sair ilesa, né, de dispor o seu corpo para que um filho de outra pessoa cresça dentro dela. Filho anterior, ela já tem que ter sido mãe. Porque hoje, na resolução atual, é uma condição que acidente de útero já tenha filho. Achei muito inteligente, porque aí a pessoa já sabe o que passou. Não romantiza tanto a gestação, os riscos psicológicos certamente são menores. Acho que a gente consegue, talvez, ter um pouco mais de condição de suporte nesse momento, né, para trabalhar todos esses envolvidos. Mas, por outro lado, assim, né, acho que é importante afirmar essa complexidade que você trouxe na pergunta. Não é qualquer coisa, mesmo que ela já tenha tido, né, uma gravidez associada à maternidade, que é a gravidez dela, quando ela se dispõe, né, a abrir seu corpo para que de outra pessoa, um filho de outra pessoa cresça dentro de si, isso tem implicações, isso tem efeitos em todas as áreas, biológicas, fisiológicas e também emocionais, né? Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar com essa acidente de útero é justamente como que ela vai poder significar agora uma gestação que não é associada à maternidade, como que ela vai poder separar isso, e acho que quando a gente oferece um espaço que é, né, a nossa forma de trabalhar para que essa acidente do útero reflita sobre esse passo, já é uma possibilidade dela elaborar essa experiência, ela dar um lugar, né, construir talvez qual vai ser o lugar dela nessa dinâmica familiar, que embora não é o de mãe absolutamente, mas também não é qualquer lugar, porque de todo modo ela que vai estar ali, né, com seu corpo, permitindo que um outro ser cresça, se desenvolva, né, então tem algo dela, certamente, que vai precisar estar presente. E não é algo só fisiológico e biológico. Tem que ter, né, uma aposta emocional. Agora, essa aposta emocional, ela precisa ser claramente separada da maternidade. Então, tem um trabalho aí a ser feito e essa é a nossa aposta. Eu fiquei pensando no momento da separação. Pela lei, quando que ele acontece, doutora? A separação já é na hora do parto? Então, esse tratamento, desde o momento em que a gente atende o casal e a gente identifica que vai ser necessário uma sedente temporária do útero, a gente tem várias etapas até que a gente, de fato, comece o tratamento. Então, a primeira etapa, a gente vai conversar com o casal, né? A gente oferece. Nem sempre é fácil, né, para a paciente receber essa notícia de que ela vai precisar de alguém para gerar o filho para ela. Então, né, daí já às vezes é necessário, né, uma elaboração. Acho que isso é importante, né, o que ela está trazendo. De modo geral, claro que a gente estava falando que hoje a reprodução assistida, ela permite não só questões de limites de saúde, porque tem outras configurações familiares fazendo uso da reprodução assistida, como vocês estavam citando anteriormente. Mas, de forma geral, a maioria dos casos são de casais que enfrentaram limites numa gestação natural, né? E é muito importante que esse casal, que essa mulher, ela tenha um espaço para elaborar um pouco justamente
dificuldade, esse limite de não conseguir gerar o próprio filho no seu corpo. Então, por mais que isso já tenha, essa notícia já tenha acontecido em outro momento da vida dela, ela já não tem útero, né? Neste momento de início do tratamento, que ela está às beiras ali de iniciar, isso se potencializa. Esses sentimentos, assim, que trazem um certo sofrimento, de incapacidade, de frustração, mas ela construir a maternidade possível dela. E aí, esse acompanhamento psicológico, primeiro a gente falou de quem está gestando ali, né, da barriga solidária, e o acompanhamento dos pais também. Ele é obrigatório por lei, ele acontece durante todo o tratamento, ele é uma opção, como isso se dá? O Conselho Federal de Medicina, na última resolução, ele indica claramente a importância de você ter um suporte multidisciplinar, para que, né, esses envolvidos eles tenham uma adequação, que eles chamam, né, lá na resolução, social, médica, mas também psicológica. Nós temos, né, um protocolo de cuidado que a gente tem no nosso serviço, ele não é padronizado, até porque eu acho que isso é difícil, né? Cada clínica acho que vai construir junto com a sua equipe como que ela vai oferecer esse cuidado. Mas nós entendemos que quando chega um casal que tem essa indicação, o suporte ele tem que ser antes, durante e depois do tratamento, parto e tudo. Isso tudo a gente deixa muito claro, porque não só acidente de útero, não só a mãe, mas também o pai. Não é fácil, diferente às vezes dos outros tratamentos que a gente lida na reprodução assistida, que às vezes o pai ele fica no lugar assim, deixa que ela decide, o que ela decidir, como a mulher, a esposa se sentir mais confortável. No caso de gestação de substituição, o marido precisa muitas vezes de um tempo para ele se dar conta de que o filho dele vai ser gerado no corpo de uma outra mulher, de que ele não vai ter aquela proximidade que ele idealizou em algum momento, né, quando ele construiu na imaginação a paternidade dele, que ele não vai estar ali dormindo, né, falando, abraçando da mesma forma, mas que por outro lado, ele vai ter que acompanhar esse pré-natal com uma outra, né, com um terceiro ali, ele, a esposa e uma terceira. Eles vão? Todo mundo participa das consultas? Na medida do possível, a gente indica que essa Eles têm uma convivência. Então, porque acidente de útero, de acordo com o CFM, tem que ser uma pessoa com grau de parentesco de até 4º grau. Não posso pegar alguém aleatório, tem que ser um familiar. A prerrogativa é essa, né? Claro que se esse casal não tiver uma pessoa que esteja disposta a gerar e que seja parente, que tenha esse grau de parentesco de até 4º grau, e tenha uma outra pessoa, esse caso pode ser submetido à avaliação do Conselho Regional de Medicina. Mas a prerrogativa é que seja uma parente de até 4º grau desse casal, de um dos dois. E aí até por conta dessa proximidade, né? Porque aí a gente vai fazer as consultas em conjunto, o bebê nasceu, está lá na maternidade, a gente sabe da importância do aleitamento materno. Qual que é o momento da separação? Então, você perguntou e eu não terminei de responder. Mas é justamente isso, o processo ele já é construído nesse sentido, né? Na verdade, não tem muita separação porque não teve uma fusão. As pessoas já precisam entender que desde o início ela está desempenhando um papel de gerar e que quando o bebê nascer ela vai entregar. E ela inclusive não só entende, tem que entender como ela assina. Ela assina um termo de comprometimento, né, de consentimento, em que ela atesta ali que ela entendeu que ela vai gerar um filho que não é dela e que quando esse filho nascer ela vai entregar para os pais. E que ela, né, inclusive assina, se ela for casada, o marido dela também assina. Esse documento é levado em cartório para que essa paciente, que é a mãe, que não está gerando, mas ao longo da gestação, ela já possa providenciar o registro do bebê no nome deles. Então, tem todo um processo que vai se organizando desde o início e ao longo da gravidez, para que quando ocorra o nascimento, isso já esteja muito determinado, né? Para que não seja mesmo uma surpresa, nada disso, já está tudo muito alinhado. E em relação à amamentação, nós sabemos que existem medicamentos tanto para bloquear um aleitamento, né? E que o principal é não colocar o neném para sugar, assim como existe medicamento para estimular a produção e a própria sucção do bebê.
Então, a gente pode fazer um trabalho nesse sentido ao longo do pré-natal. Para a mãe doadora portadora do óvulo, Isso. que vai ser, então, a mãe real da criança, possa, mesmo não tendo gestado o filho dentro da sua barriga, ela consegue amamentar? É uma tentativa. Fantástico. A gente consegue dar uma medicação para que aumente a prolactina, né, que é o hormônio que gera o aleitamento, e a sucção do bebê pode fazer com que ela tenha uma produção cada vez maior. Tem muitas né? experiências nesse sentido, né? Que tamanho o envolvimento, né, da mãe, que é a única mãe, né, na história, o quanto que isso é possível, né, acontece. Porque, como a doutora Laís estava falando, essa separação, primeiro, precisa ser subjetiva, clara para todos os envolvidos, de qual é o lugar de cada um e a responsabilidade que é dar um passo em direção a um tratamento como esse. Então, a complexidade envolvida faz também que a equipe assuma a complexidade com muito rigor e com muito cuidado. Então, a gente entende que é um tratamento possível, sim, né, seguro para quem precisa dele, desde que, né, todos os envolvidos tenham o devido suporte, o devido amparo pela equipe, com esse rigor, sabe? Com esse cuidado de que todos os envolvidos tenham um espaço de escuta, de reflexão. Penso que a acidente de útero, né, ali precisa de ter subjetivamente essa separação desde o início do que está em jogo. O casal parental também, né? Acho que precisa estar muito confiante no passo que estão dando. Então, quando eles podem falar disso, refletir sobre isso, é uma forma deles construírem para eles mesmos quais as motivações estão fazendo eles toparem essa forma de tratamento que tem implicações presentes e futuras, pessoais e sociais, né? Porque o filho deles vai estar sendo gerado em outra mulher. Laborais, porque essa acidente de útero tem um trabalho, mas ela vai precisar se ausentar. Eu imagino, passa a gestação inteira contando história, explicando, dando explicação para a sociedade. E ao mesmo tempo elaborando, fica né? muito curioso sobre o tema. E você que está aí em casa, que tem alguma dúvida, quer sugerir algum tema, pode me procurar nas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli. Vamos para a dúvida de um dos nossos participantes. Ei, meu nome é Salem, sou homossexual e tenho muita vontade de ter filhos. Eu gostaria de saber, doutora, como que eu faria para poder registrar um bebê de barriga solidária? Obrigada. E aí, doutora? Então, o registro, ele perguntou sobre o registro, né? É feito... Como que ele pode também ter, né? Um homossexual no Brasil, a senhora estava falando que é possível ele conseguir também gestar um bebê aí por uma barriga solidária e depois registrar? Sim. Então, nos casais homoafetivos masculinos, nós precisamos de uma doadora de óvulo, que pode ser anônima ou que pode também ser uma parente desse casal, de até 4º grau. E a gente precisa da cedente temporária de útero, que não pode ser a mesma doadora do óvulo, mas que também precisa ser uma parente de até 4º grau. Então, a primeira coisa é a gente organizar, né, quem vai doar, porque aí tem as características. Quem vai doar tem que ser jovem, tem que ser... As duas, né, precisam ser avaliadas do ponto de vista físico, orgânico, psicológico. E depois ele quem vai conhecer gerar. Quem doa? Hoje é permitido também conhecer. É possível que a doação seja entre parentes de até 4º grau. Ou pode ser anônima. Aí vai depender se ele tem ou não a pessoa, né? E até das características, particularidades de cada tipo de tratamento. Porque quando é uma doadora conhecida, a gente precisa de fazer um trabalho diferenciado do que quando é anônima, né? E aí, ele, no caso, vai usar o sêmen dele, às vezes eles querem usar o sêmen dos dois, e é possível também, desde que a gente saiba, seja possível fazer a rastreabilidade do material, ou seja, eu usei o material dele, eu vou transferir agora o dele, depois eu transfiro do outro, eu não posso colocar junto mais. E aí, o embriãozinho vai ser colocado no útero da cedente temporária, que tem que ser essa parente de até 4º grau. Mesma coisa, né, que a gente falou, todo o trabalho tem que ser feito. Quando o bebê nascer, a gente tem esses termos de consentimento e com esse termo e a declaração de nascido vivo, ele vai no cartório e faz o registro do bebê no nome deles.
Arielle, explica pra gente. A gente já falou da saúde mental, do manejo de quem está portando o bebê, né? De quem está ali carregando aquele óvulo, aquele espermatozoide. A gente já falou sobre a saúde mental dos pais, né? Que vão receber essa criança e que vão criá-lo. E a cabeça da criança, como é que fica? A gente pode contar, a gente não deve contar, essa criança tem que passar por um acompanhamento psicológico. Com que idade que a gente conta? Conta um pouquinho da sua experiência acompanhando as crianças da Barriga Solidária. É claro que cada caso é sempre singular mesmo, como cada um vai viver a experiência, cada família. Mas, de todo modo, quando a gente oferece esse suporte para os envolvidos, né, para os responsáveis, para o casal parental e para a excedente temporária de útero e os seus familiares, é porque a gente também está entendendo que essa é a única possibilidade da gente, de fato, preparar um ambiente suficientemente bom para receber um novo membro nessa família. E quando a gente tem um ambiente satisfatório, né, um ambiente saudável, um ambiente seguro, essa criança que vai chegar, ela já vai estar bem servida, né? Então, a versão que esses pais vão ter desse tratamento, se eles estão confiantes com isso, em paz com isso, é a versão que ela vai ter da própria história. Então, nesse tipo de tratamento, não tem outra condição a não ser que essa história ela seja fluida, contada de uma forma leve, porque essa é a história dessa criança, não é outra. E é uma história que ela já socialmente é sabida. Essa mulher excedente de útero, ela circula, né, grávida, a mãe e o pai, eles têm toda uma vivência. E o quanto, como eles vivem essa experiência vai ser a forma como eles vão conseguir passar. Então, por isso que a gente fala, é possível, esse tratamento ele é seguro? É possível uma família se constituir a partir desse tratamento? É possível, né? Especialmente se a gente consegue cuidar desse ambiente que vai receber essa criança vai ter um bom início, né? E os bons inícios, eles fundamentam aí, né, todo o resto da nossa vida. E aí justifica mais uma vez a necessidade, não a obrigatoriedade, mas a importância dos pais realmente estarem processando isso durante todo o período gestacional e logo depois do nascimento, para eles realmente significarem essa história de uma maneira positiva. E essa é uma responsabilidade do casal parental diante da excedente de útero e diante de todo o processo. Dar esse suporte médico e psicológico ao longo de todo o processo. Doutor, e quem está pensando aí em se candidatar como parente a ser uma barriga e solidária para alguém da sua família, até que idade, quais são os pré-requisitos para a mulher realmente poder fazer esta doação, né? O Conselho Federal de Medicina recomenda que seja até os 50 anos. Podendo, né, ser acima dessa idade, desde que a mulher tenha uma saúde que possibilite a gestação. Então, a gente vai fazer a avaliação cardiológica, endocrinológica, e se ela estiver apta, né, mesmo tendo mais de 50 anos, ela pode ser também excedente temporária do útero. Isso é muito comum porque muitas vezes é a mãe que quer, né, fazer isso pela filha, né? Então, mas geralmente ela tem uma idade mais avançada. Então, a gente precisa também, lógico, né, preservar a vida da mãe para que ela também não corra um risco que não seja mensurado, né? Assim, enfim, a gente tem que ter muito bom senso, né? E assim, uma atitude muito de amor mesmo, né? Esse ato de gerar... De entrega, né? Geralmente, os casos que a gente já teve são de muita proximidade, de um convívio, né, mesmo muito próximo, que a pessoa quer ajudar mesmo na realização desse sonho. Perfeito, gente. É a ciência a favor das famílias. Quero agradecer muito a vocês. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Espero vocês na próxima edição.